Olá, seja muito bem-vindo, minha linda, meu lindo. Se você clicou neste vídeo, provavelmente a sua alma está cansada. Você está aqui porque talvez a ansiedade tenha se tornado sua sombra, a preocupação seu fardo e o medo o seu inimigo mais próximo. Mas saiba de uma coisa, você não está sozinho. Este é um lugar de paz, de refúgio, onde o coração se acalma na presença daquele que tudo pode. Então, respire fundo, acalme o seu coração e se prepare para entregar tudo nas mãos daquele que te ama mais do que qualquer coisa. Tem um lugar escuro que a gente visita de vez em quando, não é? Não é um lugar físico. É um cômodo da alma, com as paredes pintadas de incerteza e o teto pingando preocupação. A gente entra nesse lugar sem perceber. A gente respira o ar pesado do "e se? E se eu não conseguir? E se o pior acontecer? E se Deus me esqueceu?" E a gente fica lá paralisado, olhando para a porta que Deus deixou aberta, mas sem coragem de dar o primeiro passo, sem coragem de respirar a vida que Ele tem para nós. Porque a ansiedade é uma mentira sussurrada pelo inimigo. É a mentira de que você está sozinho, que o seu problema é grande demais, que a preocupação é a sua única companhia. E nesse lugar, a gente esquece que já viu o mar se abrir, que já viu a água jorrar da rocha. A gente esquece que um dia a nossa fé moveu montanhas, e agora um cisco nos paralisa. Me lembro de uma noite há alguns anos em que a ansiedade me sufocava. Eu estava no deserto. Minha vida profissional era um caos, meus sonhos pareciam se desfazer em areia e, honestamente, eu não sabia nem como orar. Era como se as palavras se perdessem antes de chegar ao céu. Eu estava carregando o peso de cada "e se" sobre os meus ombros. Eu sentia que estava em um deserto. E é engraçado como a gente caminha no deserto por anos, quando Deus já nos prometeu a terra prometida. E foi exatamente isso que aconteceu com os israelitas. Eles viram milagres que ninguém jamais viu. A coluna de fogo à noite, a nuvem que os guiava durante o dia, a água que brotou da rocha. Mas quando eles chegaram na beira da terra prometida e viram os gigantes, a preocupação se disfarçou de prudência e a fé se escondeu. Eles passaram 40 anos vagando, comendo maná e reclamando, em vez de tomar posse do que Deus já tinha dado a eles. E foi aí que a ficha caiu. A preocupação é uma forma de nos manter vagando, de nos manter no deserto. Ela nos faz olhar para os gigantes, em vez de olhar para o gigante que está do nosso lado. Ela nos cega para as bênçãos que Ele coloca na nossa frente hoje. Porque a preocupação é mais do que um mau hábito. É uma forma de dizer a Deus que não confiamos nele. É um ato de desobediência. E como um ladrão, ela rouba a sua paz, a sua alegria, o seu descanso. Ela drena a sua energia e te torna impotente. Jesus, no Sermão da Montanha, disse algo que corta a alma. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta ao dia o seu próprio mal. Mateus 6:34. Ele está nos dizendo para não nos preocuparmos, mas para confiar. E confiança não é um sentimento, é uma escolha. Imagine Pedro andando sobre a água. Ele estava fazendo o impossível, até que os ventos e as ondas se tornaram maiores do que a voz de Jesus. O que o fez afundar não foi o vento, foi o medo. A preocupação. Ele tirou os olhos do Mestre. E é exatamente isso que a ansiedade faz conosco. Ela nos faz tirar os olhos de Jesus. Ela nos faz afundar. A nossa verdadeira responsabilidade não é nos preocupar, é confiar e obedecer. E quando a gente escolhe confiar, algo mágico acontece. A preocupação se desfaz como fumaça. A fé se fortalece. Alegria, aquela que o mundo não pode dar nem tirar, ela retorna. A nossa força espiritual é renovada. A gente começa a enxergar as bênçãos, não as lutas.
As portas se abrem e a gente não tem mais medo de passar por elas. A gente começa a ouvir a voz de Deus, que nos guia e nos dá paz. Lembra-se da história de Abraão e Sara? Deus prometeu a eles um filho, mas a preocupação e a falta de paciência os fizeram tomar uma decisão ruim. E essa decisão resultou em conflitos que duram até hoje. Quando a gente age por preocupação, a gente erra. A gente não toma as decisões certas. A preocupação é também um ponto de apoio para o inimigo. Tiago 4,7 diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mas a gente só consegue resistir se a gente não der espaço para a preocupação, se a gente não deixar a ansiedade entrar e nos paralisar, se a gente não deixar a dúvida se instalar em nosso coração. Porque a dúvida é como um ladrão silencioso. Ela rouba a sua alegria, a sua paz, a sua confiança. A gente precisa combater a dúvida com a palavra de Deus. Em Romanos 10:17, a Bíblia nos diz: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, para combater a dúvida, a gente precisa se encher da palavra de Deus. A gente precisa mergulhar nas promessas dele. Mesmo a menor fé, como um grão de mostarda, pode mover montanhas. Lembra-se de Davi? Ele não tinha medo de Golias porque a sua fé era grande. Ele sabia que o Deus que tinha livrado ele de um urso e de um leão também o livraria do gigante. Ele não focou no tamanho do gigante. Ele focou no tamanho do seu Deus. A gente precisa se vestir da armadura de Deus. A gente precisa orar, jejuar, ler a Bíblia, adorar. Essas são as nossas armas espirituais. Elas nos fortalecem e nos dão a vitória e a certeza de que a gente não está sozinho. Em Mateus 28:20, Jesus nos garante: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está ao seu lado agora. Ele está com você, e se o Criador do universo está com você, quem pode ser contra você? A nossa esperança não está nas circunstâncias. A nossa esperança está no caráter imutável de Deus. Em Lamentações 3:22-23, a gente aprende que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A sua fidelidade, Senhor, é a nossa âncora. E por isso, eu te convido agora, meu amado, minha amada, a fechar os seus olhos, respirar fundo e entregar tudo nas mãos de Deus. Vamos orar juntos. Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, eu venho diante da tua presença neste momento. Eu venho com um coração arrependido por todas as vezes que a ansiedade roubou a minha paz e me fez duvidar do teu cuidado. Eu te peço perdão, Senhor, por ter me preocupado com o amanhã, quando a tua palavra em Mateus 6:34 me ensina a não me inquietar. Eu clamo ao teu nome, Pai, e declaro que a minha confiança está totalmente em ti. Espírito Santo, eu te peço que venhas e inunde este lugar, que tua presença preencha cada fresta da minha alma e expulse todo espírito de ansiedade, de medo, de angústia e de inquietação. Eu clamo pelo nome de Jesus para que toda amarra de preocupação seja quebrada agora. Eu lanço sobre ti, Pai, todas as minhas cargas, todos os meus problemas, todas as minhas incertezas, e eu tomo posse da tua paz, que excede todo o entendimento. Deus, eu te agradeço, porque sei que o Senhor está no controle de tudo. A tua fidelidade se renova a cada manhã, e o teu amor é a minha âncora. Eu confio plenamente em ti e declaro que, a partir de agora, a minha vida não será mais guiada pelo medo, mas pela fé inabalável no teu poder. Em nome de Jesus, eu declaro a minha vitória sobre a ansiedade. Amém e amém. Se essa mensagem tocou o seu coração e você fez essa oração com a gente, compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que precisa ouvir isso hoje. E se você estiver pronto para transformar a sua vida espiritual,
Se inscreva nesse canal para continuarmos juntos nessa jornada de fé. Que a paz de Deus te guarde e te guie, hoje e sempre. Amém.